O inverno de 1852 não trouxe apenas o frio cortante que congelava a alma dos mendigos nas ruelas de Londres, ele trouxe para Yorkshire uma névoa densa, uma fumaça cinzenta que parecia carregar o peso de 1000 pecados não confessados. As carruagens que serpenteavam pelas estradas lamacentas daquela região inóspita moviam-se como fantasmas, os cavalos bufando o vapor quente de suas narinas contra o gelo da noite, mas no alto da boleia de uma dessas carruagens de aluguel, um homem permanecia imóvel, indiferente ao vento que chicoteava seu rosto. Aquele homem não era um simples cocheiro, embora suas mãos estivessem calejadas e suas roupas exalassem o cheiro pungente de couro velho e estábulo. Sob o chapéu de feltro gasto e a fuligem propositalmente espalhada pelas maçãs do rosto, escondia-se o Lord Arthur Villiers, o último descendente vivo da outrora gloriosa linhagem dos Devonshire. Arthur sentia o cabo de madeira do chicote em sua mão direita como se fosse o punho de uma espada de duelo. Seus olhos, de um azul gélido que lembrava o aço temperado, estavam fixos no horizonte onde as luzes de um grande solar começavam a surgir através da bruma. Era o solar dos Blackwood, o monumento à traição. Cada pedra daquela mansão imponente fora erguida com o ouro que Silas Blackwood, o atual barão, havia roubado do pai de Arthur através de assinaturas falsificadas, jogos de azar manipulados e uma rede de mentiras que levou o velho conde de Devonshire à falência total. E, finalmente, ao cano frio de uma pistola contra a própria têmpora, Arthur vira o corpo do pai caído no tapete da biblioteca, vira o leiloeiro bater o martelo sobre cada móvel de sua infância, e vira sua mãe morrer de desgosto em um quarto alugado acima de uma taverna barulhenta. A justiça dos homens havia falhado com ele. Os juízes eram amigos de Silas, os advogados temiam seu poder. Por isso, Arthur decidira que a justiça divina seria feita por suas próprias mãos. Ele não viria como um aristocrata pedindo o que era seu por direito. Ele viria como uma sombra, um verme sob os pés de seu inimigo, aguardando o momento exato de injetar seu veneno. Ao se aproximar dos portões de ferro fundido, que ostentavam o brasão usurpado dos Blackwood, Arthur sentiu um aperto no peito, uma mistura de náusea e adrenalina. O som das rodas rangendo sobre o cascalho fino do pátio principal parecia um grito de guerra abafado. Ele parou a carruagem diante da entrada de serviço. Como convinha à sua suposta classe social, o mordomo da casa, um homem chamado Harris, que tinha a postura tão rígida quanto um poste e um olhar que transbordava um desprezo ensaiado, saiu para recebê-lo. Harris segurava uma lanterna de óleo que balançava suavemente, lançando sombras distorcidas sobre o rosto de Arthur. Você deve ser o novo cocheiro, o substituto daquele infeliz que se perdeu na neve no mês passado, disse Harris com uma voz desprovida de qualquer humanidade. Arthur inclinou a cabeça, mantendo o queixo baixo, ocultando a nobreza de seu perfil sob a aba do chapéu. Sou eu, senhor. Meu nome é Thomas, respondeu Arthur, forçando uma voz rouca e vulgar, um sotaque que ele passara meses praticando nas tabernas mais baixas de Londres. Escute bem, Thomas, continuou Harris, limpando uma mancha invisível em sua luva branca. Nesta casa, a hierarquia é a lei absoluta. Você cuidará dos cavalos, manterá as carruagens brilhando e estará pronto para partir a qualquer hora do dia ou da noite. Você não fala com os patrões a menos que uma pergunta lhe seja dirigida diretamente. Você não entra na casa principal e, sob nenhuma circunstância, deve cruzar o caminho da senhorita Elizabeth. A filha do barão é uma flor delicada e não deve ser perturbada pela presença de criados grosseiros. Entendeu bem? Arthur assentiu novamente, sentindo o gosto metálico da raiva em sua boca. Uma flor delicada, pensou ele. A filha do homem que destruiu sua linhagem era certamente uma criatura mimada, alimentada por iguarias compradas com o sangue de sua família. Ele imaginava Elizabeth como uma versão feminina do pai, arrogante, fria e desdenhosa. Ele mal podia esperar para ver a expressão no rosto dela quando descobrisse que o homem que limpava a lama de suas botas era o verdadeiro dono de tudo o que ela possuía.
No entanto, a primeira noite no solar reservava uma surpresa que não constava em seus planos de vingança. Após deixar os cavalos devidamente alimentados e escovados no estábulo, Arthur caminhava para o pequeno quartinho nos fundos da propriedade quando ouviu um som que cortou o silêncio da noite. Não era o uivo do vento, nem o rangido das árvores secas, era um soluço. Um choro desesperado e sufocado que vinha de trás das sebes do jardim de inverno. Movido por uma curiosidade instintiva, ele se aproximou silenciosamente. Seus passos de caçador não faziam barulho no gramado coberto de geada. Lá estava ela, a senhorita Elizabeth Blackwood. Ela não estava vestida para um baile. Embora usasse um vestido de seda azul, que devia valer mais do que a vida de 10 trabalhadores, ela estava sem casaco, tremendo violentamente enquanto segurava um lenço contra o rosto. Ela estava sentada em um banco de pedra fria, a cabeça baixa, os ombros sacudindo em uma agonia que parecia vir do fundo da alma. Arthur parou a poucos metros, protegido pela sombra de um carvalho centenário. Por um momento, o ódio que alimentava seu coração vacilou. Ele esperava encontrar uma jovem celebrando sua riqueza, não uma mulher que parecia estar sendo esmagada pelo peso de uma tristeza indescritível. Elizabeth levantou o rosto para a lua pálida, e Arthur pôde ver suas feições pela primeira vez, sem o filtro da distância. Ela era de uma beleza melancólica, olhos castanhos profundos que pareciam carregar o cansaço de séculos, e lábios que tremiam não apenas de frio, mas de medo. Ela olhou na direção da sombra onde ele estava, sentindo que não estava sozinha. "Quem está aí?" ela perguntou com a voz embargada, tentando manter uma dignidade que sua dor claramente negava. Arthur deu um passo à frente, revelando-se parcialmente sob a luz lunar. "Apenas o cocheiro, senhorita. Peço desculpas por perturbá-la. Eu estava apenas recolhendo minhas coisas", ele disse, mantendo a postura de um servo. Mas Elizabeth não desviou o olhar. Ela o encarou de uma forma que ninguém naquela casa fizera, não com desprezo, mas com uma busca desesperada por um átomo de bondade humana. Naquele segundo, o ar entre eles pareceu vibrar, e Arthur percebeu que a sua missão de ódio acabara de se tornar um labirinto perigoso, pois Elizabeth não parecia a filha de um monstro, mas sim sua primeira e mais preciosa vítima. A primeira manhã no solar dos Blackwood nasceu cinzenta, com uma luz pálida que mal conseguia atravessar as cortinas pesadas de veludo da mansão. Mas para Arthur, o descanso fora breve e inquieto. Ele despertou no pequeno quarto acima da estrebaria, onde o cheiro de palha seca e o calor dos animais eram sua única companhia. Ele se levantou antes do sol, lavando o rosto com a água gelada de um balde de zinco, sentindo cada músculo de seu corpo clamar pela vida de luxo que um dia conhecera. Mas ao olhar-se no reflexo distorcido da água, ele não viu o Lorde, viu o instrumento de uma vingança que estava apenas começando. Arthur desceu para o pátio, onde o movimento já era intenso. Os outros criados passavam por ele como se ele fosse parte da mobília, seres invisíveis que sustentavam a opulência dos senhores. Ele começou seu trabalho, limpando as carruagens de ébano, polindo os detalhes em latão até que brilhassem como ouro, e escovando os cavalos de raça que Silas Blackwood exibia como troféus. Cada movimento de Arthur era preciso. Ele observava tudo, as janelas da casa, os horários de saída dos patrões e, principalmente, as conversas sussurradas entre os lacaios. Ele aprendeu rápido que o barão era um homem de hábitos rígidos e humor volátil, um tirano que governava sua casa com a mesma mão de ferro com que esmagara a família Villiers. Por volta das 10 horas da manhã, o som de botas pesadas ecoou no cascalho. Arthur não precisou olhar para saber quem era. A aura de arrogância que precedia Silas Blackwood era inconfundível. O barão apareceu acompanhado por Harris, o mordomo. Ele vestia um casaco de montaria impecável e carregava um chicote de couro fino na mão. Silas parou diante da carruagem, que Arthur estava polindo, e passou o dedo enluvado sobre a superfície. Ele buscava qualquer imperfeição, qualquer motivo para exercer seu poder sobre o novo empregado. "Você é o novo cocheiro, Thomas", disse o barão. Sua voz era profunda e carregada de um sarcasmo cortante. "Espero que seja mais cuidadoso que o último. Não tolero incompetência sob o meu teto."
Arthur manteve a cabeça baixa, fixando os olhos nas botas polidas de Silas. Farei o meu melhor, senhor, respondeu ele, mantendo a voz rouca e submissa. Mas por dentro, o ódio queimava como brasa viva. Ele teve que conter o impulso de pular no pescoço do homem que causara o suicídio de seu pai. O barão deu um passo à frente, aproximando o rosto do de Arthur. Parece que você tem mãos fortes para um cocheiro de aluguel, onde aprendeu a lidar com animais de sangue puro. Arthur não hesitou. Mentir era agora sua maior habilidade. Trabalhei para um criador no sul, senhor. Lido com feras desde que me entendo por gente. Silas soltou uma risada seca e deu as costas, partindo em direção aos jardins, sem dizer mais nada. Pouco depois da saída do barão, uma figura mais suave cruzou o pátio. Elizabeth Blackwood caminhava lentamente, protegida do frio por um casaco de lã escura com gola de pele. Ela parecia uma pintura de melancolia emoldurada pelo cinza do inverno. Quando seus olhos encontraram os de Arthur, houve um momento de reconhecimento silencioso. Ela se lembrou do homem na sombra da noite anterior. Ela se aproximou dos estábulos, fingindo interesse em seu cavalo favorito, uma égua alva chamada Névoa. Thomas, não é? Ela perguntou em um tom baixo, quase um segredo. Arthur parou o que estava fazendo e fez uma reverência desajeitada. Sim, senhorita. Ela o observou por um longo tempo, ignorando as ordens de Arris sobre não olhar para os criados. Sinto muito se o assustei ontem à noite no jardim. Eu não sabia que já tínhamos ocupado o posto do cocheiro, disse ela. E Arthur percebeu que a voz dela não continha o veneno do pai. Havia uma doçura cansada, uma ressonância de quem também vivia sob opressão. A senhorita não precisa se desculpar. Eu sou apenas um empregado, respondeu Arthur. Mas Elizabeth deu um passo para mais perto. O cheiro de lavanda que emanava dela contrastava terrivelmente com o cheiro de suor e terra do estábulo. Você fala como se fosse mais do que isso, Thomas. Seus olhos não baixam como os dos outros. Há algo de perigoso neles. Arthur sentiu o perigo daquela observação. Se a filha do barão começasse a suspeitar dele, seu plano estaria arruinado antes mesmo de dar o primeiro passo real. A senhorita se engana. Olhos de cocheiro só enxergam a estrada e o chicote, explicou ele, tentando retomar o disfarce. Mas Elizabeth não parecia convencida. Ela acariciou o focinho da égua e suspirou. Às vezes a estrada parece o único lugar onde se pode ser livre. Aqui dentro, as paredes têm ouvidos e o ar é pesado demais para respirar. Ela olhou para a mansão com um temor que Arthur identificou imediatamente. Ela não era apenas uma herdeira, ela era uma prisioneira em sua própria casa. Foi então que o primeiro segredo começou a emergir das sombras. Enquanto Elizabeth falava, um grito abafado veio de uma das janelas superiores da mansão. Um som de vidro quebrando e a voz estridente de Silas exigindo algo que ninguém parecia capaz de dar. Elizabeth empalideceu instantaneamente. Suas mãos começaram a tremer e ela se despediu apressadamente, voltando para o interior da mansão como se estivesse caminhando para um carrasco. Arthur ficou parado, observando a porta se fechar atrás dela. Ele percebeu que a fortuna dos Blackwood escondia algo muito mais sinistro do que simples roubos de terras. Havia um terror doméstico que ele ainda não compreendia. Arthur passou o restante do dia em alerta máximo. Ele se infiltrou na cozinha sob o pretexto de buscar água e ouviu as fofocas das criadas. Elas falavam em sussurros sobre as dívidas que o barão estava acumulando secretamente, sobre noites de jogatina que duravam até o amanhecer. E o mais perturbador, sobre um plano de casar Elizabeth com um visconde decadente e cruel apenas para cobrir um rombo financeiro que Silas não conseguia mais esconder. O Lord Villiers sorriu para si mesmo na escuridão do estábulo. A ruína de seu inimigo estava vindo de dentro para fora, mas por um motivo que ele não conseguia explicar. A ideia de Elizabeth ser entregue a um monstro para pagar os pecados do pai o incomodava mais do que a sua própria miséria. Ele percebeu que sua vingança teria um preço. Para destruir o pai, ele teria que ver a filha ser sacrificada, ou ele teria que mudar seu papel de carrasco para o de protetor.
Arthur olhou para suas mãos sujas de graxa e lembrou-se do anel de sinete que trazia escondido em um cordão no pescoço, o símbolo de sua verdadeira identidade. A caçada havia começado, mas a presa não era quem ele imaginava, e o caçador estava começando a sentir as correntes da compaixão apertarem seu pescoço. A rotina no solar dos Blackwood era uma engrenagem de silêncio e opressão que Arthur passara a dominar com a precisão de um relojoeiro. Os dias seguiam um ritmo monótono de trabalho braçal, mas suas noites eram dedicadas a mapear a alma daquela casa maldita. Ele descobriu que o barão Silas não era apenas um ladrão de heranças. Era um homem cujos vícios estavam corroendo as vigas de sustentação da mansão. Arthur passava horas nos estábulos, polindo selas e cuidando dos animais, mas seus ouvidos estavam sempre atentos às janelas abertas da biblioteca, de onde vinham os gritos de cobrança de agiotas que visitavam o solar sob o manto da madrugada. Cada palavra captada era uma peça do quebra-cabeça que ele montava para destruir seu inimigo. Ele anotava mentalmente as dívidas, os nomes dos credores e as datas de vencimento, sentindo que o cerco estava se fechando naturalmente sobre o homem que outrora destruíra sua família. Em uma tarde de quinta-feira, o ar gelado parecia carregar partículas de cristal que feriam a pele de quem ousasse ficar ao relento. Arthur estava terminando de encerar as rodas da carruagem principal quando Silas Blackwood saiu da casa, acompanhado por um homem de aparência sinistra, vestido com roupas excessivamente luxuosas que não conseguiam esconder um rosto marcado pelos excessos de uma vida devassa. Era o Visconde de Radcliffe, o homem de quem os criados falavam em sussurros temerosos durante as refeições na cozinha. Arthur inclinou a cabeça, mantendo-se na penumbra do telhado da garagem, mas observou cada detalhe da interação. O Visconde olhava para a propriedade com a cobiça de quem já se sentia o dono legítimo, e Silas, o homem que um dia humilhara o pai de Arthur com uma risada triunfante, agora parecia um animal acuado, tentando negociar a própria sobrevivência com um pouco que lhe restava de dignidade. A transação é simples. Blackwood, disse o Visconde com uma voz arrastada e desagradável. Eu quito suas dívidas com os bancos de Londres e você me entrega a mão de Elizabeth até a primavera. Não me importa se ela gosta ou não. Eu quero o prestígio do nome dela e a posse definitiva destas terras. Silas hesitou por um segundo. Um vislumbre de humanidade talvez tenha cruzado seu peito, mas a ganância e o medo da prisão por dívidas foram maiores. Ela fará o que eu ordenar, respondeu o barão, com uma frieza que fez o sangue de Arthur ferver nas veias. Quando os dois homens se afastaram, Arthur sentiu um impulso de violência que mal conseguiu controlar. Ele apertava a ferramenta de polimento até que as juntas de seus dedos estalassem. Sua vingança original previa ver Silas perder tudo, mas ver Elizabeth ser vendida como mercadoria para um ser desprezível como Radcliffe não fazia parte da justiça que ele buscava. Ele queria ver Silas na sarjeta, mas não queria que a filha pagasse o preço mais alto por crimes que não cometeu. Naquela noite, a oportunidade de agir surgiu de forma inesperada, quando Elizabeth apareceu novamente perto dos estábulos, mas desta vez ela não estava chorando. Ela trazia um semblante de pedra, uma máscara de indiferença que Arthur reconheceu como um mecanismo de defesa de quem já perdera toda a esperança. Ela carregava uma pequena cesta com maçãs para os cavalos. Um gesto simples que parecia ser sua única forma de contato com algo puro e verdadeiro naquele ambiente hostil. Thomas, ela chamou. Usando o nome falso dele, Arthur saiu da escuridão do box da égua névoa e fez uma reverência curta, mantendo a postura de um servo leal. Às suas ordens, senhorita. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, a luz da lanterna revelou um hematoma sutil no pulso dela. Uma marca de dedos que claramente fora deixada por um aperto agressivo. O coração de Arthur falhou uma batida. Ele sabia que Silas era um monstro, mas a evidência física da brutalidade contra a própria filha mudou algo irremediavelmente dentro dele. O senhor sabe como chegar à aldeia vizinha sem passar pela estrada principal? Perguntou ela, a voz tremendo apesar do esforço hercúleo para parecer firme. Arthur percebeu que ela estava planejando algo desesperado.
talvez uma fuga, ou talvez apenas um momento de paz longe daquela prisão de pedra que se tornara o solar. A estrada velha pela floresta é perigosa para uma dama desacompanhada. Senhorita, há bandidos e o terreno é traiçoeiro nesta época do ano. Respondeu ele, tentando dissuadi-la sem parecer insolente. Ela deu um sorriso triste, um movimento de lábios que não chegou aos olhos castanhos. Os bandidos da floresta me assustam menos do que os cavalheiros que sentam à minha mesa de jantar. Thomas, disse ela com uma amargura que cortou a alma de Arthur. Naquele momento, ele teve que lutar contra o desejo de revelar sua verdadeira identidade. Ele queria dizer que ela não precisava ter medo, que ele era um lorde e tinha o poder de protegê-la, mas ele ainda era apenas um cocheiro. Se eu puder sugerir, senhorita, eu a levarei amanhã de manhã sob o pretexto de exercitar os cavalos. Ninguém questionará um cocheiro levando a patroa para respirar o ar puro do campo. Elizabeth hesitou, olhando profundamente nos olhos dele. Ela via ali algo que não condizia com as roupas sujas de graxa. Havia uma autoridade natural em Arthur, uma nobreza que transcendia o disfarce. Por que você faria isso por mim? Perguntou ela, você mal me conhece e corre o risco de ser açoitado se meu pai descobrir nossa pequena transgressão. Arthur deu um passo à frente, entrando no círculo de luz da lanterna, porque eu sei o que é ser cercado por sombras, senhorita, e sei que às vezes a única coisa que um homem de honra pode fazer é segurar a luz para que outra pessoa possa encontrar o caminho de volta para casa. A aurora surgiu como uma linha pálida e fria no horizonte, tingindo o céu de Yorkshire com tons de ferro e lavanda. Arthur já estava de pé muito antes do primeiro galo cantar, preparando os cavalos com uma agilidade silenciosa que desafiava o frio cortante da manhã. Ele escolheu os 2 animais mais resistentes da estrebaria e preparou a carruagem leve, verificando cada correia e fivela com a obsessão de quem sabe que a vida pode depender de um detalhe. Enquanto o sol começava a lamber as paredes de pedra do solar, Elizabeth apareceu, envolta em um pesado manto de veludo verde garrafa que ocultava sua silhueta e parte de seu rosto. Ela subiu na carruagem sem dizer uma palavra. Apenas um aceno de cabeça, reconhecendo a presença de Arthur. Ele sentiu o peso do segredo que compartilhavam, uma cumplicidade perigosa que nascia sob o teto de seu maior inimigo. Eles deixaram a propriedade pelos fundos, evitando a estrada principal onde os guardas de Silas e os olhos curiosos dos aldeões poderiam vê-los. Arthur conduziu os animais para a trilha da Floresta Velha, um lugar onde as árvores eram tão antigas que suas raízes pareciam garras tentando segurar o próprio tempo. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelo estalar dos galhos secos sob as rodas e o som rítmico dos cascos no solo congelado. Elizabeth olhava para a paisagem com uma expressão de alívio, como se cada metro de distância do solar removesse uma corrente de seus pulsos. Arthur a observava pelo canto do olho, admirando a coragem silenciosa daquela mulher que, mesmo cercada por monstros, ainda buscava uma fresta de liberdade. Ele se perguntava o que o seu pai, o velho conde de Villiers, diria ao vê-lo agora, servindo como cocheiro para a herdeira daquele que os destruiu. Mas algo no coração de Arthur dizia que a honra não estava em quem se servia, mas em quem se protegia. A carruagem parou em uma clareira onde um riacho cristalino cortava a pedra. Parcialmente congelado nas bordas, Elizabeth desceu e caminhou até a margem, respirando o ar puro com uma intensidade quase dolorosa. Thomas, você acredita que as pessoas podem realmente fugir do seu destino? Ela perguntou de repente, sem olhar para ele. Arthur desceu da boleia e aproximou-se, mantendo a distância respeitosa que o disfarce exigia. Eu acredito que o destino é como um cavalo selvagem, senhorita. Se você apenas se sentar e segurar as rédeas frouxas, ele o levará para o abismo, mas se você tiver força para guiar o animal, poderá encontrar um caminho que ninguém mais vê. Ela se virou para ele, e Arthur viu que o hematoma em seu pulso parecia mais escuro sob a luz crua da manhã. Meu pai quer me entregar ao Visconde de Radcliffe, e eu sei que uma vez que o contrato seja assinado, eu deixarei de ser uma pessoa para me tornar uma propriedade. Ele quer o meu nome para limpar a sujeira que ele mesmo criou.
Arthur sentiu a fúria borbulhar novamente, mas desta vez ele permitiu que um pouco da sua verdadeira voz transparecesse. O Visconde não é digno de engraxar suas botas, senhorita, e o seu pai não tem o direito de vender sua alma para cobrir dívidas de jogo e má gestão. Elizabeth franziu a testa, surpresa com a firmeza daquelas palavras vindas de um empregado. Como você sabe das dívidas? Ela questionou. E Arthur percebeu que havia falado demais. Ele rapidamente baixou o tom. Um cocheiro ouve muito nas tabernas e nos corredores. Senhorita, as paredes do solar têm fendas por onde a verdade escapa. Mas não se preocupe, eu não sou um homem de fofocas, sou um homem de lealdade. Ela deu um passo na direção dele. E por um momento, a barreira de classes sociais pareceu evaporar na neblina da floresta. Eu sinto que você não é quem diz ser. Thomas, há algo em sua postura, algo na forma como você me olha, que não pertence a um estábulo. O coração de Arthur disparou. O risco de ser descoberto era real, mas a necessidade de dar esperança a ela era maior. Senhorita, todos nós usamos máscaras nesta vida. Alguns usam coroas para esconder a podridão. Outros usam trapos para esconder a justiça. O que importa não é o que vestimos, mas o que estamos dispostos a fazer quando o mundo desaba. Ele viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dela. E o impulso de confortá-la quase o fez quebrar o disfarce e abraçá-la. Elizabeth sentou-se em uma pedra caída e cobriu o rosto com as mãos. Eu não tenho para onde ir. Meu pai controlou cada passo da minha vida. E agora ele quer me apagar. Se eu fugir, ele me caçará. Se eu ficar, eu morrerei por dentro. Arthur ajoelhou-se diante dela, não como um servo, mas como um cavaleiro que jura proteção. A senhorita não está sozinha. Eu prometo que, enquanto eu respirar, o Visconde não tocará em um fio de seu cabelo. Confie em mim, não como Thomas, o cocheiro, mas como alguém que conhece a dor de perder tudo e está aqui para garantir que você não perca a si mesma. Elizabeth olhou para ele, e naquela troca de olhares, um pacto silencioso foi selado no coração da floresta de Yorkshire. Ela não entendia completamente quem era aquele homem, mas sentia uma segurança que nunca experimentara com o próprio pai. Arthur sabia que, ao fazer aquela promessa, ele estava mudando o curso de sua vingança. Ele não queria mais apenas ver Silas Blackwood cair. Ele queria ver Elizabeth ascender sobre as ruínas do império corrupto do pai. Ele começou a traçar mentalmente um plano para usar os documentos que descobrira na biblioteca para denunciar as fraudes do barão, mas precisava de tempo e de uma prova final que ligasse Silas diretamente ao Visconde em um crime impossível de ser ignorado pela coroa. Eles ficaram ali por algum tempo. Dois estranhos unidos pela tragédia, enquanto o sol subia mais alto, lembrando-os de que precisavam voltar para a boca do lobo antes que o desaparecimento fosse notado. No caminho de volta, o silêncio entre eles já não era pesado, era carregado de uma tensão diferente, uma expectativa de batalha. Arthur guiava os cavalos com uma determinação renovada. Ele agora tinha uma missão que transcendia o ódio pelo passado. Ele tinha um propósito no presente. Ao avistarem as torres de pedra do solar, o peso da realidade voltou a cair sobre eles. Lembre-se do que eu disse, senhorita. Mantenha a máscara diante de seu pai. Deixe que ele pense que você é a filha obediente. Enquanto eu preparo o terreno sob os pés dele, ela assentiu, guardando as palavras dele como um tesouro escondido. Ao descer da carruagem no pátio, ela lhe deu um último olhar. Um olhar que dizia mais do que 1000 agradecimentos. Arthur recolheu os cavalos, sentindo que a tempestade que ele viera buscar finalmente estava se formando. Mas agora, ele tinha alguém para proteger do raio, e isso o tornava o homem mais perigoso de toda a Inglaterra. A noite caiu sobre o solar com uma densidade sufocante. As nuvens encobriam a lua, deixando o pátio mergulhado em um breu que apenas o olhar treinado de Arthur conseguia navegar. Ele sabia que aquela era a sua janela de oportunidade, pois o barão Silas havia partido para uma estalagem próxima para encontrar-se com o Visconde de Radcliffe, levando consigo Harris, o mordomo que era seus olhos e ouvidos. Arthur moveu-se pelas sombras com a leveza de um espectro.
escalando a trepadeira de era que subia pela lateral da mansão até atingir o balcão da biblioteca. Um aposento que ele estudara de longe durante semanas, ao forçar a trava da janela com uma lâmina fina que trazia escondida na bota, ele penetrou no santuário da corrupção dos Blackwood, onde o cheiro de charutos caros e papel velho parecia impregnado nas paredes como o odor de uma tumba. Arthur não acendeu nenhuma luz. Ele conhecia o layout da sala por observação externa e usou apenas a luz pálida de uma pequena lanterna de mão, cujas frestas ele cobria com os dedos para direcionar apenas o brilho necessário. Ele começou a vasculhar a escrivaninha de carvalho maciço, onde pilhas de documentos falavam de hipotecas não pagas, promissórias de jogo e cartas ameaçadoras de credores que o barão tentava desesperadamente calar. Mas o que Arthur realmente buscava era o livro de registros privados, aquele onde Silas anotava as transações que não passavam pela luz do dia. Após alguns minutos de busca tensa, ele encontrou um fundo falso na última gaveta. Dentro dele, um diário de capa de couro desgastada continha a prova definitiva da traição que destruíra a família Villiers. Ao folhear as páginas, o coração de Arthur martelava contra as costelas com tal força que ele temia que o som ecoasse pelos corredores vazios. Lá estava, escrito com a caligrafia arrogante de Silas, o plano detalhado para falsificar a assinatura do pai de Arthur em um contrato de transferência de terras, uma conspiração que envolvera suborno de oficiais do governo e a manipulação direta do juiz que presidira o caso. Cada palavra era um punhal cravado na memória de seu pai, a prova de que o velho conde de Villiers não fora um homem negligente, mas sim a vítima de um complô diabólico. Mas havia algo ainda mais recente e sombrio nas últimas páginas. Um acordo firmado com Radcliffe que envolvia não apenas o casamento de Elizabeth, mas o uso da fortuna que ela herdaria de sua falecida mãe para financiar o tráfico de mercadorias ilegais nos portos do sul. De repente, um ruído suave na porta da biblioteca fez Arthur estancar. Ele apagou a lanterna instantaneamente e se fundiu às sombras atrás de uma estante de livros pesada. A porta se abriu com um rangido quase imperceptível e uma figura entrou, segurando uma única vela que lançava uma luz trêmula sobre o tapete persa. Para sua surpresa, não era um guarda ou um lacaio. Era Elizabeth. Ela vestia uma camisola branca com um robe de seda por cima. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, e sua expressão era de puro terror, misturado com uma determinação desesperada. Ela caminhou direto para a escrivaninha do pai, claramente em busca de algo que pudesse usar para evitar o casamento forçado. Arthur observou enquanto ela tentava abrir as gavetas trancadas, suas mãos pequenas tremendo sob a luz da vela. Ele sabia que não podia deixá-la ali sozinha. O perigo de ser pega era imenso e ela não saberia onde procurar os documentos certos. Com um suspiro silencioso, ele se revelou na penumbra. "Não se assuste, senhorita. Sou eu", ele sussurrou. Elizabeth deu um sobressalto e quase derrubou a vela, mas Arthur foi mais rápido, movendo-se com uma agilidade que a deixou sem fôlego para segurar o suporte de latão antes que fizesse barulho no chão. "Você, Thomas, o que está fazendo aqui em cima?", ela perguntou em um sussurro ofegante, seus olhos arregalados de surpresa. Arthur olhou profundamente nos olhos dela, a máscara de cocheiro caindo por completo naquele momento de intimidade proibida. "Estou fazendo o que prometi, senhorita. Estou buscando a luz que nos tirará deste labirinto." Ele mostrou a ela o diário de Silas e as cartas escondidas, apontando para as provas da venda de sua vida para o Visconde e os crimes passados contra os Villiers. Elizabeth leu as palavras do pai com uma tristeza que logo se transformou em uma indignação gélida. "Ele não me ama, nunca amou", ela disse com a voz embargada. "Eu sou apenas uma moeda de troca para ele, um objeto para pagar suas dívidas de desonra." Arthur segurou as mãos dela, sentindo a frieza de sua pele. "Agora a senhorita tem a prova, mas precisamos agir com cautela. Se ele suspeitar que sabemos, ele nos destruirá antes que possamos chegar ao magistrado da cidade vizinha." Elizabeth olhou para as mãos calejadas de Arthur e depois para o rosto dele.
que agora parecia tão nobre quanto qualquer lorde que ela já conhecera. Precisamos fugir amanhã à noite, disse ela com uma firmeza que surpreendeu Arthur, a um baile de máscaras na mansão dos Radcliffe, onde o contrato será assinado publicamente. Meu pai acredita que eu serei a noiva obediente, mas eu usarei aquela festa como nossa saída. Arthur assentiu. O plano estava se formando em sua mente. Ele usaria o caos da festa para retirar Elizabeth e levar as provas para as autoridades reais em Londres, longe da influência local de Silas. Mas o tempo era curto e o risco de uma falha era mortal. Enquanto se preparavam para sair da biblioteca, um som de carruagem no pátio indicou que o barão havia retornado mais cedo do que o esperado. O pânico brilhou nos olhos de Elizabeth, mas Arthur a conduziu para a janela por onde entrara. Vá para o seu quarto. Agora, use o corredor de serviço, ele ordenou. Elizabeth hesitou por um segundo, olhou para o diário nas mãos dele e depois o beijou rapidamente no rosto, um gesto de gratidão e algo mais que ambos ainda não ousavam nomear. Ela desapareceu na escuridão do corredor enquanto Arthur deslizava pela era de volta para o chão frio. Ele voltou para o estábulo com o diário escondido sob a túnica, sentindo que o jogo finalmente havia chegado à sua fase final. O cocheiro agora tinha o destino dos Blackwood em suas mãos. E o Lorde dentro dele estava pronto para reclamar não apenas a justiça para seu pai, mas a liberdade para a mulher que se tornara o centro de sua própria existência. Ele passou o restante da madrugada escondendo os documentos em um compartimento secreto da carruagem, preparando os cavalos para a corrida de suas vidas que ocorreria na noite seguinte. Cada barulho no solar o fazia tensionar os músculos, pois ele sabia que Silas Blackwood não entregaria seu império sem derramar sangue. Mas Arthur Villiers não era mais o jovem assustado que vira o pai morrer. Ele era um caçador que encontrara sua presa, e a vingança, embora doce, agora tinha o perfume de lavanda e o gosto da esperança que Elizabeth trouxera para sua alma atormentada. O baile de máscaras seria o palco da queda de um tirano e da ascensão de dois corações que o destino tentara desesperadamente separar. O dia do baile de máscaras na propriedade dos Radcliffe amanheceu sob uma névoa ainda mais espessa, como se o próprio céu de Yorkshire quisesse ocultar as traições que seriam seladas naquela noite no solar dos Blackwood. O clima era de uma tensão elétrica disfarçada por uma atividade frenética. Criadas corriam com vestidos de seda. O cheiro de pó de arroz e perfumes caros invadia os corredores. E Silas Blackwood desfilava sua arrogância renovada, acreditando que o contrato que assinaria naquela noite seria a sua salvação definitiva. Arthur, enquanto isso, trabalhava no pátio com uma calma glacial que escondia um vulcão de prontidão. Ele havia verificado cada eixo da carruagem, alimentado os cavalos com a melhor aveia para garantir-lhes resistência e escondido uma pistola carregada e o diário incriminador sob o assento da boleia. Seu disfarce de cocheiro nunca fora tão necessário e, ao mesmo tempo, tão pesado, pois ele sabia que aquela seria a última vez que olharia para aquelas pedras como um servo. Elizabeth passou por ele no meio da tarde, cercada por ajudantes que carregavam seu suntuoso vestido de baile. Seus olhos encontraram os de Arthur por um breve segundo sob o capuz de sua capa. Não havia mais lágrimas neles, apenas o brilho de uma resolução inquebrável que ele mesmo ajudara a cultivar. Ela carregava um segredo que pesava mais que as joias de sua mãe. A certeza de que, ao cruzar o portão naquela noite, ela jamais voltaria para a casa que se tornara sua cela. Arthur sentiu um aperto no peito ao vê-la, uma mistura de orgulho e um medo primitivo de que algo desse errado, pois o Visconde de Radcliffe não era apenas um libertino, era um homem perigoso que cercava sua mansão com mercenários e capangas. A fuga não seria apenas uma questão de velocidade, mas de astúcia e coragem absoluta diante do perigo iminente. Quando a noite finalmente caiu, o pátio do solar foi iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes e macabras contra as paredes. Silas Blackwood saiu da mansão vestindo um traje de veludo carmesim, sua máscara de ouro refletindo a luz das chamas com um brilho sinistro. Logo atrás dele,
Elizabeth surgiu como uma visão espectral, usando um vestido de cetim branco pérola e uma máscara de renda prateada que cobria metade de seu rosto, deixando apenas seus lábios pálidos e decididos à mostra. Arthur, posicionado na boleia, manteve o rosto parcialmente coberto pelo colarinho alto de seu casaco de inverno. Ele sentiu a mão de Silas bater na lateral da carruagem com impaciência. Ande logo, Thomas. Não quero chegar atrasado para o meu próprio triunfo, ordenou o barão, sem imaginar que o triunfo a que se referia era o início de sua ruína total. O trajeto até a mansão dos Radcliffe foi percorrido em um silêncio sepulcral dentro da cabine. Mas lá fora, o vento uivava entre as árvores da estrada, parecendo sussurrar o nome dos Villiers. Arthur guiava os cavalos com uma perícia que atraiu o olhar desconfiado de Harris, o mordomo, que viajava ao seu lado na parte externa. Harris notou que o cocheiro não usava os caminhos habituais, mas atalhos que exigiam um conhecimento geográfico que um simples contratado de passagem não deveria ter. Você conhece bem demais estas terras para um forasteiro. Thomas, comentou Harris com a voz carregada de suspeita. Arthur apenas apertou mais as rédeas e respondeu com sua voz rouca de disfarce. Um bom cocheiro sempre estuda o mapa antes de levar o chicote à mão, senhor. A resposta silenciou o mordomo por um tempo, mas o alerta estava aceso. Ao chegarem à propriedade de Radcliffe, o cenário era de uma decadência luxuosa. A mansão estava repleta de aristocratas mascarados, música de violino flutuando pelas janelas abertas e o cheiro de vinho e opulência no ar. Arthur estacionou a carruagem em um local estratégico, perto da saída lateral dos jardins. Conforme ele e Elizabeth haviam combinado silenciosamente na biblioteca, ele observou o barão e a filha entrarem no grande salão, onde o visconde de Radcliffe os esperava com um sorriso que mais parecia uma careta de fome. Arthur desceu da boleia e, em vez de se juntar aos outros cocheiros na área de serviço, infiltrou-se nos jardins escuros, movendo-se entre as estátuas de mármore e as sebes altas para observar a movimentação pelas janelas de vidro. Lá dentro, o espetáculo da traição estava em pleno curso. O visconde levou Silas para um canto reservado, onde um documento oficial repousava sobre uma mesa de mogno. As penas de ganso estavam prontas e as testemunhas, todas compradas pelo ouro de Radcliffe, aguardavam o selo final. Elizabeth estava parada ao lado do pai, como uma estátua de gelo, mas Arthur viu quando ela colocou a mão discretamente no bolso do vestido, onde carregava um pequeno frasco de éter que ele lhe fornecera para uma emergência. A tensão era palpável, e Arthur sentiu que o momento de agir estava chegando. Ele retirou o relógio de bolso que pertencera a seu pai e marcou os minutos, as 11 badaladas do relógio da torre. Ele faria o sinal que seria o estopim da fuga. De repente, um movimento nas sombras do jardim chamou a atenção de Arthur. 2 homens armados com pistolas de duelo caminhavam em direção à carruagem dos Blackwood. Ele percebeu que Radcliffe não confiava totalmente em Silas e pretendia garantir que Elizabeth não saísse dali naquela noite. Mesmo após a assinatura do contrato, Arthur sacou sua própria arma, sentindo o peso do metal frio e a responsabilidade de uma vida inteira de espera. Ele não podia permitir que aqueles homens descobrissem os documentos escondidos. Com um movimento rápido e silencioso, ele surpreendeu o primeiro guarda, derrubando-o com um golpe preciso da coronha da pistola. O segundo homem tentou reagir, mas Arthur foi mais rápido, imobilizando-o contra o tronco de um carvalho, onde está a chave da entrada lateral. Ele exigiu com sua verdadeira voz de lorde, que emanava uma autoridade que fez o mercenário tremer de medo. O som das 11 badaladas ecoou pelo vale, e dentro do salão, Elizabeth viu o clarão de uma lanterna de sinalização vindo do jardim. Era o momento. Ela fingiu um desmaio súbito, derrubando uma taça de vinho sobre o documento que Silas estava prestes a assinar. No caos que se seguiu, com criados correndo e o barão praguejando pela mancha de tinta e vinho, ela deslizou por entre a multidão mascarada com uma agilidade que ninguém esperava de uma dama em choque. Radcliffe gritou para que os guardas a detivessem, mas Elizabeth já estava na escuridão do jardim, onde o braço forte de Arthur a alcançou,
Não olhe para trás, senhorita. Hoje nós reclamamos a sua vida e o meu nome, ele sussurrou, conduzindo-a para a carruagem enquanto o som de gritos e perseguição começava a rasgar a noite de festa. Eles saltaram para a boleia e Arthur chicoteou os cavalos com uma força que fez os animais relincharem em um protesto selvagem. A carruagem arrancou, derrubando os portões laterais que o guarda desmaiado não pôde proteger. Atrás deles, as luzes da mansão Radcliffe começaram a diminuir, mas o som de cascos de perseguidores indicava que a caçada estava longe de terminar. Elizabeth segurava o braço de Arthur, o vento bagunçando seus cabelos e rasgando sua máscara de renda. Pela primeira vez em anos, ela sorria, um sorriso de terror e liberdade misturados, enquanto Arthur Villiers, o cocheiro que era Lorde, guiava-os para a estrada da floresta, onde a verdade final seria revelada sob o julgamento da aurora que se aproximava. O som dos cascos dos perseguidores martelava o solo congelado logo atrás da carruagem. Como um tambor de guerra, anunciando um julgamento iminente, Arthur mantinha as rédeas firmes. Suas mãos agora despidas das luvas de cocheiro revelavam a força de um homem que fora treinado para a esgrima e para a montaria de elite. A carruagem balançava violentamente nas curvas fechadas da estrada da floresta. E Elizabeth, agarrada ao assento, olhava para trás vendo as tochas dos guardas de Radcliffe cortarem a escuridão como olhos de brasas famintas. Silas Blackwood estava entre eles, montado em seu garanhão negro, gritando ordens de morte para o homem que ele ainda acreditava ser apenas um servo insolente que ousara roubar sua única mercadoria de valor. Mas Arthur não sentia medo, ele sentia uma clareza gelada, a mesma que seu pai tivera antes de ser traído, mas com a diferença de que, desta vez, o leão dos Villiers estava armado com a verdade e com o aço. Eles se aproximavam da ponte de pedra sobre o desfiladeiro do Rio Negro, o único ponto de passagem que o separava da estrada real que levava à jurisdição de Londres, onde a influência de Silas morria. Arthur sabia que, se não parasse os perseguidores ali, eles seriam alcançados em terreno aberto, onde o número de adversários os esmagaria. Thomas, eles estão perto demais, gritou Elizabeth contra o uivo do vento. Arthur olhou para ela por um segundo e viu a confiança que ela depositava nele, uma confiança que ele não podia trair. Segure as rédeas por um instante, senhorita. Confie no seu instinto, ele disse. Passando o couro para as mãos trêmulas da moça, ele se levantou na boleia, equilibrando-se com a perícia de um acrobata enquanto a carruagem ainda se movia, e sacou a pistola de cano longo que pertencera ao seu avô. Com um tiro certeiro, Arthur atingiu a perna do cavalo que liderava a perseguição, fazendo com que o animal caísse e bloqueasse momentaneamente o caminho estreito da trilha. O caos resultante deu-lhes os segundos necessários para atravessar a ponte, mas assim que cruzaram o arco de pedra, Arthur puxou as rédeas com tanta violência que a carruagem derrapou, atravessando-se propositalmente e bloqueando a passagem da ponte. Ele saltou para o chão, puxando Elizabeth com ele para trás da estrutura de madeira da cabine. Silas e Radcliffe, acompanhados por 4 guardas, estancaram seus cavalos do outro lado, as respirações dos animais formando nuvens densas no ar gélido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalar da madeira da carruagem e o rugido da água lá embaixo. Cocheiro miserável, saia de trás dessa carruagem e entregue minha filha, berrou Silas, sua máscara de ouro agora torta em seu rosto, revelando uma face retorcida pelo ódio e pelo desespero financeiro. Eu o enforcarei pessoalmente antes do amanhecer. Radcliffe, ao lado dele, limpava o sangue de um corte no rosto causado pelos galhos da floresta. Sua voz era um sibilado de serpente. Mate o homem e traga a garota. Não me importa se ela chegar ferida, desde que possa assinar o papel. Arthur deu um passo para fora da proteção da carruagem, mas ele não se movia como um servo. Ele se posicionou com a elegância de um oficial, a cabeça erguida e o olhar fixo no homem que destruíra sua linhagem. Você sempre foi um homem de visão curta, Silas, disse Arthur, sua voz agora limpa de qualquer sotaque vulgar.
Ressoando com a autoridade de séculos de nobreza, Silas estancou. A voz era familiar, uma assombração que ele tentara enterrar com o conde de Villiers. Arthur retirou o chapéu de feltro e limpou a fuligem do rosto com o dorso da mão, revelando os traços inconfundíveis da família que o barão pensara ter extinguido. Eu não sou Thomas, o cocheiro que você chutava nos estábulos. Eu sou Arthur Villiers, Lorde de Devonshire e herdeiro legítimo das terras que você manchou com sua ganância. Um grito sufocado escapou dos lábios de Elizabeth, que observava a cena em choque, percebendo que o homem que a salvara era o fantasma do pecado original de seu pai. Silas empalideceu sob a luz das tochas. Suas mãos começaram a tremer nas rédeas. Impossível. O rapaz morreu na miséria em Londres. Eu vi os registros, mentiu ele, tentando convencer a si mesmo. Mas Arthur retirou o cordão de seu pescoço e ergueu o anel de sinete dos Villiers. O leão de ouro brilhou intensamente, desafiando a escuridão. Eu sobrevivi para ver este momento. Silas, eu me infiltrei em sua casa, ouvi seus crimes, li seu diário e agora tenho em minhas mãos a prova de que você não apenas roubou meu pai, mas planeja vender sua própria filha para um traidor da coroa, Radcliffe. Percebendo que o jogo estava mudando de uma briga doméstica para um escândalo de alta traição, sacou sua arma, mas Arthur foi mais rápido, apontando sua segunda pistola diretamente para o peito do visconde. Não se atreva, Radcliffe. A milícia da cidade vizinha já foi alertada por um mensageiro que enviei ao anoitecer. Eles estão a caminho e as provas que carrego nesta carruagem garantirão que nenhum de vocês veja o sol nascer em liberdade. Elizabeth deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Arthur. Ela olhou para o pai com um desprezo que doía mais que qualquer lâmina. Eu prefiro morrer neste desfiladeiro a passar mais um minuto sob o seu teto de mentiras. Pai, você nunca foi um barão. Você sempre foi um ladrão usando uma máscara de seda. Silas olhou para a filha e para o inimigo que retornara do túmulo, percebendo que seu império de cartas estava desabando sob o peso da verdade. Em um ato de desespero final, Radcliffe incitou seu cavalo contra Arthur, mas o Lorde de Devonshire não recuou. Ele disparou para o alto, um sinal combinado que fez com que, das sombras do outro lado da ponte, surgissem os homens da Guarda Real que ele secretamente contatara semanas antes. O som de trombetas ecoou pela floresta, e o brilho das fardas vermelhas trouxe o fim daquela noite de terror. Radcliffe tentou fugir, mas foi derrubado de sua montaria pelos soldados, enquanto Silas Blackwood caía de joelhos no chão de pedra da ponte, a máscara de ouro rolando para dentro do abismo escuro do Rio Negro. Ele estava finalmente despojado de tudo, inclusive de sua dignidade. Arthur guardou suas armas e virou-se para Elizabeth, o olhar de aço derretendo-se em uma preocupação profunda. Acabou, senhorita. A justiça foi servida. Mas Elizabeth não olhou para os guardas ou para o pai caído. Ela olhou para o homem que, por amor e honra, descera às profundezas da servidão para resgatá-la. Você me salvou 2 vezes. Arthur, ela sussurrou. Uma vez do meu pai e outra de mim mesma. Ele segurou as mãos dela, desta vez sem o disfarce de Thomas, e sentiu que, embora as terras e o título pudessem ser recuperados, a verdadeira herança que ele conquistara naquela jornada era o coração da mulher que o destino colocara em seu caminho como sua mais doce redenção. A viagem para Londres não foi feita sob o manto da fuga, mas sob a escolta solene da Guarda Real, que agora protegia os 2 jovens como peças fundamentais de um processo que abalaria os alicerces da aristocracia britânica. Arthur e Elizabeth viajavam em uma carruagem oficial, observando através das janelas a paisagem de Yorkshire ser substituída pelas torres esfumaçadas da capital. Elizabeth mantinha o olhar fixo no horizonte, sentindo o peso de ter visto o próprio pai ser levado em ferros para uma carruagem de prisioneiros. Mas ao sentir a mão de Arthur sobre a sua, ela percebeu que a liberdade exigia um preço alto. E ela estava disposta a pagá-lo, Arthur. Agora vestindo trajes que condiziam com seu título de Lord Villiers, parecia ter recuperado a postura que o disfarce de Thomas tentara esconder. Ele era o retrato da determinação.
carregando consigo a pasta de couro que continha o diário de Silas e as provas da traição de Radcliffe contra a coroa. Ao chegarem a Londres, foram conduzidos diretamente aos tribunais de Westminster, onde o caso foi ouvido em segredo de Estado devido às implicações de traição que envolviam o Visconde de Radcliffe. O tribunal estava repleto de homens de peruca branca e olhares severos, mas Arthur não se intimidou. Ele apresentou cada prova com uma clareza cortante, narrando os anos de miséria, o suicídio de seu pai e a forma como Silas Blackwood construíra seu império sobre uma fundação de mentiras e sangue. Quando chegou a vez de Elizabeth depor, o tribunal silenciou-se. Ela falou com uma coragem que emocionou até os magistrados mais cínicos, descrevendo a tirania doméstica e o plano de ser vendida para Radcliffe. Suas palavras foram o prego final no caixão da reputação de seu pai. Silas Blackwood foi condenado ao exílio e à confiscação total de seus bens, enquanto Radcliffe enfrentaria a forca por alta traição. A justiça, embora tardia, foi avassaladora. As terras dos Devonshire foram oficialmente devolvidas a Arthur Villiers por decreto real, e o solar dos Blackwood, aquele monumento à ganância, foi colocado sob sua custódia. Mas para Arthur, a maior vitória não foi recuperar os campos de Yorkshire ou o ouro da família, foi ver o brilho de esperança retornar aos olhos de Elizabeth. Após o julgamento, eles caminharam pelos jardins do Palácio de Justiça, observando o movimento das embarcações no rio Tâmisa. O senhor recuperou tudo o que lhe pertencia. Lord Villiers, disse Elizabeth com um tom de voz que misturava respeito e uma leve tristeza. Agora que a justiça foi feita, não há mais motivos para estarmos unidos por este destino trágico. Arthur parou e a fez virar-se para ele, segurando-a pelos ombros com uma ternura que ela nunca sentira vinda de ninguém. A senhorita está errada, Elizabeth. Eu recuperei as terras e o nome. Mas o que encontrei naqueles estábulos foi muito mais valioso do que qualquer título, respondeu ele, olhando-a profundamente. Eu entrei naquela casa buscando ódio e saí levando comigo a única coisa que me faz sentir vivo novamente. Ele não a via mais como a filha de seu inimigo, mas como a mulher que suportara as sombras ao seu lado e que tivera a coragem de renunciar a tudo pela verdade. Elizabeth sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Desta vez, não eram lágrimas de dor ou medo, mas de um alívio profundo que inundava sua alma. Ela percebeu que a jornada de Thomas, o cocheiro, havia terminado, mas a vida de Arthur e Elizabeth estava apenas começando sob uma luz nova e pura. Eles decidiram retornar a Yorkshire para reconstruir o que fora destruído, mas não antes de Arthur realizar um último ato de justiça poética. Ele usou parte da fortuna recuperada para indenizar cada criado que Silas Blackwood havia maltratado ao longo dos anos, e transformou uma ala do solar em uma escola para os filhos dos trabalhadores da região. A notícia da generosidade do novo Lord Villiers espalhou-se rapidamente, e o nome que antes era sussurrado com medo e ódio, agora era pronunciado com gratidão. Elizabeth tornou-se sua maior aliada, usando sua inteligência e compaixão para administrar a propriedade, provando que o sangue dos Blackwood nela havia sido purificado pelo fogo da provação. No entanto, a sociedade ainda olhava com desconfiança para a união entre o herdeiro traído e a filha do traidor. Convites para bailes eram raros e os sussurros nos salões de Londres ainda ecoavam sobre o escândalo da Ponte de Pedra. Mas Arthur e Elizabeth pouco se importavam com a opinião daqueles que nunca haviam sentido o frio de um estábulo ou o calor de uma promessa de honra. Eles tinham um ao outro. E isso era mais do que suficiente para enfrentar qualquer tempestade que o futuro pudesse reservar. Em uma tarde de primavera, enquanto caminhavam pela mesma trilha da floresta, onde haviam selado seu pacto, Arthur ajoelhou-se não como um cocheiro, mas como um homem apaixonado. Elizabeth, eu não posso prometer que os dias serão sempre fáceis, nem que o mundo esquecerá o passado, ele disse, oferecendo-lhe não o anel dos Villiers, mas uma pequena flor silvestre que colhera no caminho, a mesma que ela olhava com esperança nos dias de sua prisão. Mas eu prometo que, enquanto eu respirar, serei o seu escudo e o seu lar,
Você aceita ser a minha lady, não por obrigação ou contrato, mas por amor. Elizabeth sorriu, e naquele momento o sol finalmente atravessou a copa das árvores antigas, iluminando o casal com uma luz dourada. Eu aceitaria ser sua esposa mesmo se você ainda fosse apenas o cocheiro Thomas. Pois foi ele quem me ensinou que a verdadeira nobreza está no coração de quem protege os inocentes. O beijo que selou o compromisso foi o fim oficial de uma era de escuridão. As cinzas da honra dos Villiers haviam dado lugar a uma fênix de esperança. E o solar dos Blackwood, agora rebatizado como refúgio dos Devonshire, tornou-se um símbolo de que a justiça, quando guiada pela compaixão, pode curar as feridas mais profundas. A história do cocheiro que era Lorde passou a ser contada nas lareiras de Yorkshire. Não como um conto de vingança, mas como uma lição de que o destino pode ser cruel, mas o amor de um homem de honra é capaz de reescrever qualquer roteiro escrito com as tintas da traição. A primavera de 1853 trouxe uma renovação vibrante para as terras de Yorkshire. Os jardins do agora rebatizado Refúgio dos Devonshire floresciam em tons de carmesim e ouro. E o som das risadas dos trabalhadores que agora recebiam salários justos preenchia o ar que antes era pesado de silêncio. Arthur e Elizabeth viviam os primeiros meses de seu noivado com uma serenidade que parecia um sonho após o pesadelo que enfrentaram. Mas a história de uma linhagem tão antiga quanto a dos Villiers raramente se encerra sem deixar pontas soltas escondidas nas frestas do tempo. Foi durante a reforma da ala leste da mansão, que fora negligenciada por Silas durante anos, que um pedreiro descobriu uma pequena arca de ferro embutida atrás de uma lareira desativada no antigo escritório do falecido conde de Villiers. Arthur foi chamado imediatamente, e quando viu o objeto coberto de fuligem e teias de aranha, sentiu um calafrio que não vinha do vento frio da manhã. A arca ostentava o brasão dos Villiers, mas estava selada com uma cera vermelha que carregava um sinete que ele não reconheceu de imediato. Elizabeth estava ao seu lado quando ele usou um formão para romper o lacre secular. Dentro da caixa não havia ouro ou joias, mas sim um maço de cartas amareladas e um medalhão de prata que continha o retrato de uma mulher que não era a mãe de Arthur. O mistério se aprofundou quando ele abriu a primeira carta e percebeu que a caligrafia era de seu pai, datada de apenas um mês antes de sua trágica morte. Mas o conteúdo não falava de dívidas ou de Silas Blackwood. Falava de uma dívida de sangue com uma família francesa que Arthur nunca ouvira mencionar. As cartas revelavam que o velho conde de Villiers não era o único herdeiro de sua geração, e que uma parte da fortuna que Silas roubara poderia, na verdade, pertencer a um ramo da família que fora exilado durante a Revolução Francesa. Arthur sentiu o chão fugir sob seus pés. Se houvesse outro herdeiro legítimo, sua posse sobre o refúgio dos Devonshire poderia ser questionada legalmente, mergulhando o casal em uma nova batalha judicial, justamente quando a paz parecia alcançada. Elizabeth, percebendo a angústia no rosto do noivo, segurou suas mãos com firmeza. Não importa o que essas cartas digam, Arthur, nós enfrentaremos isso juntos como fizemos na ponte. A verdade nunca deve ser temida, mesmo que ela venha para testar o que construímos. Eles passaram a noite inteira sob a luz de candelabros, decifrando as palavras desbotadas do falecido conde. As cartas mencionavam uma mulher chamada Celine, que fugira para a Inglaterra carregando um segredo que poderia destruir a reputação de vários nobres da corte de Londres. Arthur percebeu que Silas Blackwood talvez soubesse da existência dessa arca e passara anos tentando encontrá-la, o que explicaria sua obsessão em reformar aquela ala específica da casa pouco antes da ruína. Se Silas tivesse posse desses segredos, ele teria chantageado metade do parlamento britânico. O perigo agora era que, com a descoberta da arca, os antigos aliados de Silas que ainda restavam nas sombras poderiam vir atrás de Arthur para recuperar o que o barão não conseguiu. No dia seguinte, um homem desconhecido apareceu nos portões da mansão. Ele vestia roupas de viagem austeras e falava com um sotaque francês carregado. Mas polido, ele se apresentou como Julien de Valois e afirmou ser o neto da mulher mencionada nas cartas. Arthur o recebeu na biblioteca.
O mesmo lugar onde o confronto com Elizabeth e as provas de Silas ocorrera meses antes. Julien não parecia um caçador de fortunas. Seus olhos carregavam uma melancolia que Arthur reconheceu como a de quem também perdera tudo. Eu não vim buscar suas terras, Lord Villiers, disse Julien com sinceridade. Eu vim buscar a honra de minha avó, que foi acusada de um crime que as cartas nesta arca provam que ela não cometeu. A revelação de Julien trouxe uma nova camada de complexidade à vida do casal. A avó de Julien fora uma confidente da família Villiers e fora injustamente implicada em um escândalo de espionagem que a forçara ao exílio e à pobreza. As cartas de Arthur eram o único registro capaz de limpar o nome dos Valois. Mas ao entregar esses documentos para um tribunal público, Arthur estaria expondo segredos de família que poderiam manchar a memória de seu próprio pai. Ele se viu diante de um dilema moral devastador: manter a imagem imaculada do pai ou fazer justiça a uma família estrangeira que sofrera por décadas. Elizabeth foi novamente sua bússola moral. A honra verdadeira não se mantém com o silêncio sobre o erro, mas com a coragem de corrigi-lo, ela disse, lembrando-o de que o próprio Arthur se tornara cocheiro para corrigir uma injustiça. Enquanto discutiam como proceder, um mensageiro chegou com uma notícia perturbadora. Silas Blackwood, mesmo em seu exílio miserável, conseguira enviar uma carta para um antigo comparsa em Londres, revelando a localização aproximada da Arca de Ferro em troca de uma tentativa de fuga. O tempo estava se esgotando, e a sombra do passado de Silas voltava a pairar sobre o refúgio dos Devonshire. Arthur percebeu que Julien não era o único interessado nos papéis, e que a paz que ele tanto almejava ainda teria que ser defendida com astúcia, e, se necessário, com a força. Ele organizou uma guarda secreta ao redor da propriedade, temendo que mercenários enviados pelos nobres citados nas cartas tentassem invadir a mansão durante a noite. Naquela mesma noite, a tensão atingiu o ápice quando vultos foram vistos se movendo pelos pomares. Arthur, retomando a agilidade que aprendera nos seus dias de infiltração, guiou Julien e os guardas para interceptar os invasores. O confronto foi breve, mas violento, revelando que os inimigos eram homens de alta estirpe disfarçados de bandidos. Tentando recuperar as cartas que incriminavam seus antepassados, Arthur os enfrentou com a autoridade de quem não tinha mais nada a temer da verdade. Levem este recado aos seus mestres em Londres, disse ele aos prisioneiros. O Lord Villiers não se curva a chantagens, e a justiça dos Devonshire não está à venda. Após o conflito, Arthur decidiu que a única forma de encerrar o ciclo de segredos era entregar a arca e seu conteúdo diretamente à Rainha Vitória, garantindo que a justiça fosse feita para os Valois sem permitir que os documentos caíssem em mãos erradas. Julien, em gratidão, jurou lealdade eterna à Casa Villiers. E o mistério da Arca de Ferro, em vez de separar Arthur e Elizabeth, fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Eles aprenderam que a nobreza não era apenas uma questão de sangue e títulos, mas de enfrentar as sombras do passado com a cabeça erguida, por mais profundas que elas fossem. O refúgio dos Devonshire estava finalmente livre dos fantasmas de Silas e das dívidas ocultas do velho conde. A primavera avançava, e com ela os preparativos para o casamento que finalmente uniria as duas linhagens sob o signo da verdade. Arthur olhou para Elizabeth enquanto o sol se punha sobre as colinas de Yorkshire e soube que, não importava quantos segredos a terra ainda pudesse esconder, nada seria capaz de derrubar o que fora construído sobre a rocha da sinceridade e do sacrifício mútuo. A história do cocheiro, que era Lorde, ganhava agora um capítulo final de redenção absoluta. O verão de 1853 chegou com uma promessa de luz que parecia banir definitivamente as sombras que por tanto tempo assombraram o condado. Os preparativos para o casamento de Lord Arthur Villiers e Elizabeth Blackwood tornaram-se o evento mais comentado de Yorkshire. Não pela ostentação, mas pelo simbolismo de uma união que encerrava uma guerra de gerações, Arthur insistiu que a cerimônia não fosse realizada em uma catedral fria em Londres,
mas na pequena capela de pedra que ficava nos limites da propriedade, o mesmo lugar onde, meses atrás, ele observara Elizabeth chorar em segredo enquanto ainda vestia o casaco de cocheiro. Ele queria que o solo que testemunhara a dor fosse o mesmo a abençoar a felicidade. Na manhã do grande dia, o vilarejo parecia ter despertado com uma energia nova. Os camponeses e artesãos que Arthur ajudara a reerguer decoraram as estradas com guirlandas de flores silvestres e fitas brancas. Elizabeth, dentro do solar, era preparada por um grupo de criadas que agora a serviam com um carinho genuíno. E não por medo. Ela usava um vestido de cetim marfim com rendas que pertenciam à sua avó materna. A única parte de sua linhagem que não fora manchada pelas mãos de Silas. Ao olhar-se no espelho, ela não viu mais a vítima acuada ou a mercadoria de um visconde. Viu uma mulher que encontrara sua própria força através do amor de um homem que fora capaz de descer aos estábulos por ela. Arthur, por sua vez, vestia o uniforme de gala de sua família, o azul profundo com detalhes em prata que seu pai usara em ocasiões de honra. Ele sentia o peso das medalhas no peito. Mas o que realmente lhe dava orgulho era o anel de sinete que agora brilhava sob o sol da manhã. Livre da fuligem dos seus dias de Thomas, ele caminhou até os estábulos uma última vez antes da cerimônia. Parando diante da égua Névoa, "Você foi nossa primeira testemunha", disse ele baixinho, acariciando o animal. Ele lembrou-se de como as rédeas daquela carruagem foram o seu único elo com a sanidade nos dias em que o ódio quase o consumiu, e agradeceu silenciosamente por ter escolhido o caminho da proteção em vez do da destruição pura. A cerimônia começou com o toque suave de harpas que ecoava pelas colinas verdes. Quando Elizabeth entrou na capela, o tempo pareceu parar para todos os presentes. Ela não foi conduzida por um pai ou por um parente nobre. Ela caminhou sozinha pelo corredor central, simbolizando que sua entrega a Arthur era um ato de livre-arbítrio e não uma transação de terras. Arthur a esperava no altar com os olhos marejados, uma vulnerabilidade que ele nunca permitira que ninguém visse, exceto ela, ao trocarem as alianças. O silêncio na capela era tão profundo que podia-se ouvir o farfalhar das folhas das árvores lá fora, um testemunho da natureza para um pacto que transcendia as leis dos homens. "Eu, Arthur Villiers, prometo ser seu escudo nas tempestades e sua luz nas sombras", disse ele com a voz firme, mas carregada de emoção, não como um lorde para sua lady, mas como um homem para a mulher que salvou sua alma da escuridão. Elizabeth respondeu com a mesma intensidade, prometendo que o nome Villiers seria, a partir de então, sinônimo de justiça e acolhimento. Quando o padre os declarou marido e mulher, um brado de alegria partiu da multidão que aguardava do lado de fora. Os sinos da capela tocaram com uma força que parecia querer alcançar os confins do reino, anunciando que o cocheiro e a herdeira eram agora um só destino. O banquete de casamento foi realizado nos jardins do refúgio dos Devonshire. Sob grandes tendas de linho branco, não havia divisões de classes. Os nobres que tiveram a coragem de comparecer sentaram-se ao lado dos trabalhadores da fazenda em uma celebração da igualdade que Arthur e Elizabeth faziam questão de cultivar. No entanto, no auge da festa, uma carruagem negra sem brasão parou discretamente nos portões laterais. Um mensageiro da coroa desceu e entregou a Arthur um envelope lacrado com o selo real. Os convidados observaram com curiosidade, enquanto o Lorde abria o documento, temendo que novos problemas surgissem para estragar o momento. Arthur leu a carta e um sorriso de triunfo surgiu em seu rosto. Ele subiu em um pequeno tablado e pediu a atenção de todos, levantando sua taça de cristal. "Amigos e vizinhos, acabo de receber a notícia oficial de que a rainha aceitou as provas da Arca de Ferro. A família Valois teve sua honra restaurada e Julien de Valois foi nomeado embaixador honorário. Mas mais do que isso, a coroa reconheceu formalmente que as dívidas que Silas Blackwood tentou imputar a esta propriedade foram anuladas por fraude. Hoje, o refúgio dos Devonshire pertence verdadeiramente a todos nós, livre de qualquer mancha do passado. O brinde que se seguiu foi o mais alto de toda a história daquela região."
A festa continuou até que as estrelas começassem a surgir no céu de veludo. Elizabeth e Arthur afastaram-se por um momento da multidão, caminhando até o banco de pedra onde se encontraram pela primeira vez naquelas condições desesperadoras. "O senhor se lembra do que me disse naquele dia, Thomas?" Ela perguntou, usando o nome antigo com um carinho brincalhão. Arthur riu e a abraçou pela cintura. "Eu disse que um homem de honra segura a luz para que outros encontrem o caminho. E hoje, Elizabeth, eu percebo que você foi a minha luz o tempo todo. Sem você, eu teria me tornado o mesmo monstro que tentei destruir." Eles observaram as luzes da mansão brilharem ao longe, um farol de esperança em meio ao condado de Yorkshire. A jornada do Lorde disfarçado chegara ao seu ápice, e embora soubessem que a vida traria novos desafios, eles tinham a certeza de que nenhum segredo ou traição seria capaz de abalar os alicerces do que fora construído com verdade e sacrifício. A história de Arthur e Elizabeth tornou-se uma lenda local, contada para as crianças para que aprendessem que a verdadeira nobreza não se herda apenas com o sangue, mas se conquista com as ações, e que até o mais simples dos cocheiros pode carregar o coração de um rei. Enquanto a música do baile diminuía e a paz da noite de núpcias se aproximava, Arthur retirou o casaco de gala e sentiu o vento fresco da noite. Ele olhou para suas mãos e viu que, embora limpas e vestidas com um anel de ouro, elas nunca esqueceriam o toque do chicote e o peso das rédeas. Essa lembrança seria sua bússola, garantindo que ele nunca se tornasse o tipo de senhor que Silas fora. Ele era o Lorde de Devonshire, mas para sempre seria o homem que aprendeu a amar entre os cavalos e as sombras, e Elizabeth, agora sua lady, era a recompensa por cada noite de frio e cada dia de humilhação. O ciclo estava completo, e o futuro brilhava tão intensamente quanto a lua sobre o Rio Negro. Um ano se passara desde que os sinos da capela de Yorkshire anunciaram a união de Arthur e Elizabeth, e o refúgio dos Devonshire nunca estivera tão vivo. As feridas deixadas pela gestão corrupta de Silas Blackwood haviam cicatrizes de resiliência que apenas fortaleciam o caráter da propriedade, mas a maior alegria que a primavera de 1854 trouxe não foi a colheita abundante ou a paz política, foi o nascimento de um menino, um herdeiro que carregava os olhos azulaço dos Villiers e a determinação serena de Elizabeth. O pequeno Edward Villiers nasceu em uma madrugada chuvosa, e Arthur, ao segurar o filho nos braços, sentiu que o círculo de dor iniciado com o suicídio de seu pai fora finalmente quebrado por uma nova vida. A felicidade no solar era palpável, mas como o destino gosta de testar os corações que alcançaram a glória, uma sombra inesperada cruzou o pátio de cascalho no final de um outono dourado. Um homem de aparência humilde, vestindo roupas de clérigo desgastadas e com o rosto parcialmente escondido por uma barba grisalha, apareceu pedindo abrigo e uma refeição em troca de orações pela nova família. Arthur, que agora praticava a caridade como um pilar de sua casa, permitiu que o estranho se instalasse na ala dos hóspedes por alguns dias. No entanto, algo na forma como o homem observava os movimentos da casa, e especialmente a rotina de Elizabeth com o bebê, despertou o instinto de caçador que Arthur nunca permitira que dormisse completamente. Em uma noite, enquanto a mansão dormia sob o silêncio das primeiras geadas, Arthur decidiu vigiar o hóspede. Ele moveu-se pelas passagens de serviço que conhecia tão bem desde os tempos de cocheiro, chegando ao corredor que levava aos quartos de hóspedes. Através de uma fresta na porta, ele viu o clérigo retirar da bagagem não um livro de orações, mas uma adaga de punho de marfim e um frasco de veneno. A barba postiça estava sobre a mesa, e sob a luz da vela, Arthur reconheceu as feições. Era Julian Radcliffe, o irmão mais novo do Visconde, que fora enforcado por traição. Ele viera buscar vingança pela ruína de sua família, culpando Arthur e Elizabeth pela morte do irmão e pela perda da fortuna dos Radcliffe. O sangue de Arthur gelou ao perceber que o alvo não era ele, mas Elizabeth e o pequeno Edward.
Ele sabia que não podia gritar por ajuda, pois Julian estava armado e perto demais do quarto da família, usando a agilidade silenciosa que fora sua marca registrada. Arthur entrou no quarto pela janela externa, escalando a era como fizera na noite em que roubara o diário de Silas. Ele confrontou o invasor no momento em que este se preparava para deslizar pelo corredor. A faca de Radcliffe brilhou na penumbra, mas Arthur não recuou. Ele não era mais o jovem movido apenas por ódio. Ele era um pai defendendo seu ninho, o que é uma força muito mais devastadora. O confronto foi curto e abafado. Arthur desarmou Julian com um golpe de mestre que aprendeu nos seus dias de esgrima acadêmica, imobilizando o agressor contra a parede antes que um único grito fosse dado. Você achou que eu não reconheceria o cheiro de uma serpente, Radcliffe, sussurrou Arthur, sua voz carregando uma autoridade gélida que fez o invasor tremer. Você veio terminar o trabalho de seu irmão, mas esqueceu que este solo pertence aos Villiers, e aqui a traição não cria raízes. Em vez de matá-lo, o que apenas alimentaria o ciclo de sangue, Arthur chamou a guarda local e entregou Julian à justiça, provando que sua nobreza era superior à barbárie dos seus inimigos. O incidente, embora resolvido rapidamente, serviu como um lembrete de que o passado nunca dorme totalmente e que a proteção da família exigia uma vigilância eterna. Elizabeth, ao saber do perigo que correram, não se deixou abater pelo medo. Ela fortaleceu sua própria determinação, ajudando Arthur a criar um sistema de segurança que não dependia apenas de muros e guardas, mas da lealdade absoluta das pessoas que viviam nas terras dos Devonshire. O povo de Yorkshire, que via em Arthur um salvador, tornou-se seus olhos e ouvidos, garantindo que nenhum estranho cruzasse os limites do condado sem ser notado. Edward crescia forte, e Arthur fazia questão de levá-lo aos estábulos todos os dias. Ele queria que o filho soubesse que, antes de ser um lorde com um anel de ouro, seu pai fora um homem que trabalhara com as mãos e sentira o cheiro da terra. Essa humildade seria o maior legado que ele deixaria para o herdeiro. Apresentou uma proposta para cortar as terras dos Villiers com uma linha de trem que destruiria os pomares e deslocaria dezenas de famílias de colonos que viviam ali há gerações. Arthur negou a oferta imediatamente, mas a resposta que recebeu foi uma intimação legal vinda diretamente da capital, exigindo sua presença em um comitê parlamentar. Elizabeth sentiu uma inquietação que não experimentava desde o julgamento de seu pai. Ela sabia que Londres era um ninho de víboras, onde o dinheiro muitas vezes falava mais alto que a justiça das províncias. Se eles não puderam tirar suas terras com traições domésticas, tentarão usar o progresso como desculpa para o roubo. Disse ela enquanto ajudava Arthur a preparar sua bagagem. Arthur olhou para suas mãos, agora acostumadas à caneta de Lorde, mas que ainda guardavam a memória das cicatrizes do trabalho braçal. Eu não irei a Londres apenas como um proprietário de terras. Elizabeth, irei como o homem que conhece o valor de cada palmo desse chão. Se eles querem uma batalha política, eles descobrirão que o cocheiro de Yorkshire sabe navegar pelos corredores do poder tão bem quanto pelas estradas de lama. A chegada em Londres foi um choque de realidade. A cidade que Arthur deixara anos antes estava mais escura, mais barulhenta e coberta por uma fuligem constante que parecia sufocar a luz do sol. Ao instalar-se em sua antiga residência de família, que fora recuperada após o exílio de Silas, Arthur foi visitado por antigos conhecidos que agora ostentavam cargos influentes. Ele descobriu que por trás da companhia ferroviária escondiam-se remanescentes da facção de Radcliffe, homens que nunca perdoaram a queda do Visconde e que viam na ferrovia uma forma elegante de vingança econômica. O plano era simples: forçar a desapropriação das terras de Arthur, alegando interesse público, e depois revender os direitos de mineração para enriquecer os antigos conspiradores. Durante as audiências no parlamento, Arthur enfrentou o desdém de jovens aristocratas que o viam como um lorde caipira, um homem que passava tempo demais nos estábulos e pouco tempo nos clubes de cavalheiros. Eles subestimaram o inimigo
Arthur usou sua experiência de infiltrado para coletar informações sobre os acionistas da companhia ferroviária, descobrindo que muitos deles estavam envolvidos em esquemas de corrupção e desvio de verbas públicas para obras nunca realizadas. Ele não apresentou apenas uma defesa de suas terras, ele apresentou um dossiê que ameaçava derrubar nomes influentes da Câmara dos Lordes. A mesma frieza que ele usara para desmascarar Silas Blackwood estava agora voltada contra os barões do carvão e do aço. Enquanto Arthur lutava na capital, Elizabeth enfrentava sua própria batalha em Yorkshire. Agentes da companhia ferroviária tentaram intimidar os trabalhadores, espalhando boatos de que o Lord Villiers os abandonaria em troca de uma indenização milionária. Elizabeth, montada em sua égua névoa, percorreu cada fazenda e cada cabana, reafirmando que a casa Villiers não tinha preço e que ela e Arthur prefeririam a ruína a ver uma única família desabrigada. Sua presença firme e suas palavras de encorajamento impediram que o medo se transformasse em revolta, provando que ela era a alma daquela terra tanto quanto Arthur era sua espada. A união do povo com seus senhores tornou-se uma barreira intransponível para os especuladores. Em Londres, o clímax do conflito ocorreu em uma sessão noturna no Comitê de Infraestrutura. O líder dos investidores, um homem chamado Lord Sterne, tentou ridicularizar Arthur, questionando sua lealdade ao progresso do Império. O progresso que o senhor defende, Lord Sterne, é construído sobre o deslocamento dos pobres e o enriquecimento dos corruptos, respondeu Arthur com uma voz que silenciou o salão. Eu vi o que a ganância faz com um homem e com uma linhagem. Meu pai morreu por causa de homens como o senhor, e eu me tornei um cocheiro para aprender que a dignidade não se compra com trilhos de ferro. Se o trem deve passar por Yorkshire, ele passará pelas terras que não têm dono, e não por cima das casas daqueles que sangram por este solo. Arthur apresentou as provas da má conduta financeira de Sterne, revelando que a ferrovia era apenas uma fachada para uma operação de mineração ilegal que devastaria o meio ambiente e não traria benefício algum para a região. O escândalo foi imediato. A imprensa de Londres, sempre faminta por uma queda de braço entre a velha honra e a nova corrupção, estampou a vitória de Arthur nas primeiras páginas. A ordem de desapropriação foi anulada e a companhia ferroviária foi forçada a mudar seu trajeto. Longe do refúgio dos Devonshire, Arthur retornou para casa não apenas com suas terras salvas, mas com o respeito de uma nação que via nele um raro exemplo de integridade. O retorno a Yorkshire foi marcado por uma recepção triunfal. O povo esperava nos limites da propriedade com tochas e canções. Celebrando a vitória do Lorde do Povo, Arthur abraçou Elizabeth no portal da mansão, sentindo que cada dia passado naquela cidade cinzenta valera a pena para garantir a paz de seu lar. Ele percebeu que a batalha contra a ganância nunca terminaria, apenas mudaria de forma, passando das traições pessoais para as tramas corporativas. Mas ele estava pronto. O pequeno Edward, agora um menino curioso, observava o pai com admiração, aprendendo que a nobreza exige uma luta constante contra as correntes do egoísmo. O progresso acabou chegando a Yorkshire, mas nos termos de Arthur, ele mesmo financiou uma estação de trem na vila próxima, garantindo que os produtos dos agricultores locais chegassem aos mercados de Londres de forma rápida e justa, sem destruir a paisagem ou a dignidade de sua gente. Ele provou que era possível abraçar o futuro sem trair o passado, e que as mãos de um lorde podiam sim construir pontes e trilhos, desde que o coração permanecesse fiel às raízes da terra. O refúgio dos Devonshire florescia agora como um modelo de modernidade e tradição em perfeito equilíbrio. Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas, Arthur e Elizabeth sentaram-se no terraço, ouvindo o apito distante de um trem que passava bem longe de seus pomares. O mundo está mudando, Arthur, disse Elizabeth encostando a cabeça em seu ombro. Sim, ele está, respondeu ele.
Mas enquanto houver um Villiers para segurar as rédeas da honra, esta terra continuará sendo um santuário para aqueles que buscam justiça. A história do cocheiro que era Lorde ganhava agora uma nova dimensão. A do protetor de um novo tempo, onde a fumaça das fábricas nunca seria capaz de apagar a luz da verdade que eles acenderam juntos. O inverno de 1865 chegou com uma severidade que lembrava a Arthur os seus dias mais sombrios na boleia da carruagem. A neve acumulava-se nos telhados do refúgio dos Devonshire, criando um silêncio absoluto que parecia isolar a mansão do resto do mundo. Foi em uma tarde de nevasca intensa que um envelope com o selo oficial de uma prisão no continente chegou às mãos de Arthur. A caligrafia era trêmula, quase ilegível, mas o remetente fez o coração do Lorde disparar. Silas Blackwood. O homem que fora o arquiteto de sua desgraça estava morrendo em uma cela fria e pedia uma última audiência, não para implorar pela liberdade que já não tinha saúde para desfrutar, mas para revelar um segredo que, segundo ele, pesava mais que todos os seus crimes. Elizabeth, ao saber da carta, sentiu um misto de repulsa e compaixão cristã. Ela não via o pai há mais de uma década e a ideia de revisitar aquela fonte de dor a deixava inquieta. Ele teve tempo suficiente para se arrepender. Arthur, por que agora, quando a sombra da morte o alcança, perguntou ela com a voz carregada de uma cautela compreensível. Arthur, no entanto, sentia que sua jornada de justiça não estaria completa enquanto houvesse uma página não lida naquele livro de traições. Eu devo ir, Elizabeth, não por ele, mas por nós e pelo futuro de Edward. Se existe uma verdade que ele levou para o exílio, ela deve ser trazida à luz antes que o túmulo a silencie para sempre. Com o consentimento relutante da esposa, Arthur partiu para a travessia do Canal da Mancha, enfrentando o mar revolto para encontrar seu antigo carrasco. O encontro ocorreu em uma enfermaria úmida, onde o cheiro de mofo e enfermidade era quase insuportável. Silas Blackwood não passava de uma sombra do homem arrogante que Arthur conhecera. Sua pele era como pergaminho amarelado e seus olhos, antes cheios de uma ganância voraz, agora refletiam apenas o vazio do arrependimento tardio. Ao ver Arthur parado à beira do leito, vestindo a autoridade e a nobreza que ele tentara roubar, Silas esboçou um sorriso amargo. Você venceu, Villiers. O cocheiro tornou-se o rei e o rei tornou-se um verme, disse ele com uma voz que era pouco mais que um sussurro rouco. Arthur não sentiu o triunfo que esperava, sentiu apenas a melancolia de ver como a maldade consome o próprio hospedeiro. Silas revelou que, além das terras e do ouro, ele havia escondido algo muito mais perverso. Uma prova de que o pai de Arthur não se suicidara por desonra, mas que fora induzido a um estado de confusão mental por meio de substâncias químicas fornecidas por um médico que trabalhava para os Radcliffe. A arma encontrada ao lado do corpo fora, colocada ali para selar a narrativa da falência moral, Silas entregou a Arthur a localização de um pequeno cofre enterrado sob a velha estalagem onde o conde de Villiers passara suas últimas noites. Eu não tive coragem de matá-lo com minhas mãos, mas deixei que a mentira o matasse por dentro, confessou Silas, antes de ser tomado por uma tosse violenta que parecia rasgar seu peito. Arthur ouviu a confissão com uma calma sobrenatural, o peso de saber que seu pai não desistira da vida voluntariamente, mas fora vítima de um assassinato intelectual e químico. Trouxe uma nova camada de dignidade à memória do velho conde. O senhor viveu na mentira e morrerá no ostracismo. Silas, disse Arthur levantando-se, mas pela alma de Elizabeth e pelo sangue que compartilhamos através de meu filho, eu o perdoo pelo que fez a mim, porém o julgamento de seus crimes contra meu pai pertence a uma instância superior a esta. Silas fechou os olhos, e poucas horas depois, a notícia de sua morte chegou a Arthur enquanto ele já estava no navio de volta para a Inglaterra, o último elo, com a era de trevas fora rompido. Ao retornar a Yorkshire, Arthur reuniu Elizabeth e Julian de Valois para recuperar o pequeno cofre na velha estalagem. Dentro dele,
Encontraram os frascos de narcóticos e uma carta escrita pelo médico arrependido antes de desaparecer, confirmando toda a trama. A verdade foi publicada nos jornais de Londres, limpando definitivamente qualquer mancha de fraqueza que ainda pudesse pairar sobre o nome dos Villiers. O pai de Arthur era agora lembrado como um mártir da integridade. Um homem que preferira a morte induzida à traição de seus princípios. A redenção de Arthur estava completa. Ele não apenas recuperara as terras, mas restaurara a alma de sua linhagem. Elizabeth chorou ao ler a confissão, percebendo que sua vida inteira fora moldada por uma fraude que ia além da ganância financeira. Ela sentiu-se finalmente livre do fardo de ser a filha do traidor, pois agora o mundo via que o mal de Silas era uma patologia que ele mesmo alimentara contra todos, inclusive contra sua própria família. Arthur organizou um memorial solene na Capela de Pedra, onde as cinzas de seu pai foram finalmente depositadas em um mausoléu de mármore branco. Cercado pelas flores que Elizabeth plantara com tanto carinho, a paz que desceu sobre a propriedade naquela tarde era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. O pequeno Edward, agora com 10 anos, observava a cerimônia com uma seriedade que ultrapassava sua idade. Ele viu o pai perdoar o inimigo no leito de morte e viu a justiça ser feita através da paciência e da busca incessante pela verdade. Arthur colocou a mão no ombro do filho e sentiu que a lição fora aprendida. O ódio é uma corrente que nos prende ao passado. Edward, a justiça é a chave que nos liberta para o futuro, disse ele. As palavras de Arthur tornaram-se o novo lema da família, gravado em uma placa de bronze na entrada do solar, garantindo que as gerações futuras nunca esquecessem o preço da integridade. O refúgio dos Devonshire florescia sob a nova luz da verdade revelada. Os segredos de Silas Blackwood haviam sido enterrados com ele, e o que restara fora apenas a força de um amor que sobrevivera a todas as conspirações. Arthur e Elizabeth envelheciam com a dignidade daqueles que enfrentaram o abismo e não permitiram que ele os consumisse. A história do cocheiro que era Lorde chegava aos seus capítulos finais com um tom de serenidade épica, provando que a honra, quando perdida, pode ser reconstruída tijolo por tijolo, desde que o cimento seja a sinceridade absoluta. Naquela noite, após a cerimônia, Arthur sentou-se em sua biblioteca e queimou as últimas cartas de Silas. Observando as chamas consumirem o papel amarelado, ele olhou para o anel de sinete em seu dedo e viu o leão dos Villiers brilhando com uma intensidade renovada. A vingança morrera, a justiça triunfara, e o que restara fora a vida, pura e simples, compartilhada com a mulher que fora sua luz nas trevas. Ele soprou a vela, e pela primeira vez em muitos anos, dormiu o sono profundo e sem sonhos daqueles que não devem nada ao destino. O Lorde de Devonshire estava finalmente em casa. O tempo, esse rio implacável que molda as montanhas e acalma os corações feridos, havia passado com suavidade pelas colinas de Yorkshire. O ano de 1875 marcava uma nova era para o império que Arthur e Elizabeth haviam reconstruído com suor e integridade. Edward Villiers agora era um jovem de 21 anos, possuidor da mesma postura altiva do pai, mas com a sensibilidade artística que herdara da mãe. Ele não era apenas o herdeiro das terras, ele era o guardião de uma história que se tornara lendária em todo o norte da Inglaterra, a história do homem que descera aos estábulos para salvar sua honra. No entanto, para Arthur, que agora sentia o peso dos anos em suas juntas e o brilho prateado em seus cabelos, o maior desafio não era mais enfrentar inimigos externos, mas preparar o filho para um mundo que mudava mais rápido do que qualquer um poderia prever. A modernidade batia à porta com mais força do que nunca. As cidades cresciam e a velha aristocracia perdia espaço para a meritocracia industrial. Arthur via muitos de seus pares em Londres se perderem em jogos de aparências, tentando manter títulos vazios enquanto suas propriedades desmoronavam. Ele decidiu que Edward deveria aprender a lição final da linhagem Villiers.
Que a terra não pertence ao homem, mas o homem pertence à terra. Ele organizou uma jornada para o filho, não uma viagem de luxo pela Europa, mas um mês de trabalho anônimo em uma das fazendas mais distantes da propriedade, sob o nome de Edward Smith. O jovem deveria viver da mesma forma que seu pai vivera nos dias de cocheiro, sentindo o peso do fardo diário e a importância de cada moeda conquistada. Elizabeth, embora com o coração apertado pela saudade, apoiou a decisão de Arthur. Ela sabia que a verdadeira nobreza não se ensina em livros de etiqueta, mas no calo das mãos e no respeito pelo pão compartilhado. Durante esse período, o refúgio dos Devonshire mergulhou em uma calmaria reflexiva. Arthur passava horas na biblioteca, organizando o que ele chamava de o testamento de uma vida. Não era apenas um documento jurídico sobre heranças, mas um diário detalhado de cada escolha, cada erro e cada vitória desde a noite em que decidira infiltrar-se no solar dos Blackwood. Ele queria que Edward tivesse um guia para quando as sombras da dúvida batessem à sua porta, pois ele sabia que o poder sem propósito é apenas um convite para a tirania. Enquanto Edward trabalhava nos campos, enfrentando a chuva e o cansaço, ele começou a entender a alma do povo que seu pai tanto protegera. Ele ouviu as histórias contadas ao redor das fogueiras sobre o Lorde Cocheiro e percebeu que a lealdade dos camponeses não vinha do medo do Senhor, mas da gratidão pelo homem que os via como iguais. Essa revelação transformou o jovem herdeiro. A arrogância natural da juventude deu lugar a uma empatia profunda. Quando Edward retornou ao solar, um mês depois, ele não trazia joias ou diplomas. Trazia as mãos calejadas e um olhar que carregava a sabedoria de quem entendeu que a grandeza está no serviço ao próximo. Arthur recebeu-o no pátio, e o abraço entre pai e filho selou a sucessão de almas. A celebração do 21º aniversário de Edward foi um marco na história de Yorkshire. Arthur decidiu que aquele seria o momento de transferir oficialmente a administração das terras para o filho, reservando para si apenas o papel de conselheiro. Durante o baile, que reuniu tanto nobres quanto plebeus em uma demonstração de unidade sem precedentes, Arthur fez um discurso que silenciou o grande salão. Ele não falou de conquistas territoriais, mas de como o amor de Elizabeth fora o verdadeiro motor de sua redenção. Ele olhou para a esposa, que continuava sendo sua bússola moral e seu porto seguro, e agradeceu publicamente pela mulher que tivera a coragem de amar o cocheiro antes mesmo de conhecer o Lorde. No entanto, um pequeno mistério ainda aguardava Arthur nas sombras de sua própria história. Um antigo cocheiro de Londres, que trabalhara com ele na juventude, enviou-lhe uma pequena encomenda: as rédeas de couro da primeira carruagem que Arthur conduzira em sua missão de infiltração. O objeto estava gasto, mas fora preservado como uma relíquia. Arthur segurou o couro em suas mãos e sentiu o cheiro do passado. As rédeas simbolizavam o controle que ele tivera sobre seu próprio destino em meio ao caos. Ele entregou o objeto a Edward, dizendo: que estas rédeas lhe lembrem que o caminho mais difícil é quase sempre o mais honrado, e que um Villiers nunca deve ter medo de caminhar na lama se isso for necessário para manter o coração limpo. A noite terminou com uma caminhada de Arthur e Elizabeth pelos jardins. Sob a mesma lua que os vira fugir pela ponte de pedra décadas antes. O mundo é dele agora, Arthur, disse ela encostando-se no ombro do marido. Sim, e ele o conduzirá com mais sabedoria do que eu, respondeu Arthur, sentindo uma paz profunda. Eles olharam para o solar iluminado, onde a nova geração começava a escrever seus próprios capítulos. O legado dos Villiers estava seguro, não pela força das armas ou pela acumulação de ouro, mas pela transmissão de uma ética que sobrevivera ao fogo da traição e ao gelo do desprezo social. O cocheiro que era Lorde agora podia descansar, sabendo que sua corrida fora bem-sucedida. Os últimos anos de Arthur foram dedicados à escrita e à jardinagem ao lado de Elizabeth, transformando o solar em um centro de referência para a história oral da região. Ele recebia jovens historiadores e contava-lhes a verdade nua e crua.
Sem os enfeites românticos que a sociedade gostava de adicionar, ele queria que a história servisse como um alerta, que a ganância de um Silas Blackwood pode surgir em qualquer época, mas que a coragem de um homem comum pode sempre derrubar os tiranos. A velhice trouxe a Arthur uma beleza serena, o rosto marcado por rugas que eram trilhas de uma vida vivida com intensidade e propósito. A passagem das rédeas para Edward não foi apenas uma transição de poder, foi a conclusão de um ciclo de cura. A desonra que levara o pai de Arthur ao túmulo fora totalmente lavada pelo trabalho e pela retidão. O nome Villiers agora brilhava com uma luz que nada podia apagar. Nem mesmo as chaminés das fábricas que continuavam a crescer no horizonte, a tradição e a modernidade encontraram seu ponto de equilíbrio no refúgio dos Devonshire, provando que o caráter é a única moeda que nunca perde o valor, independentemente do século em que se vive. No final daquela primavera, Arthur sentou-se em sua poltrona favorita diante da janela, observando Edward guiar uma nova carruagem com maestria pelos portões do solar. Ele fechou os olhos e ouviu o som rítmico dos cascos no cascalho. Um som que fora a trilha sonora de sua existência. Ele sorriu, sentindo que sua missão estava cumprida. A história de dramas de antigamente encontrara sua ancoragem definitiva na realidade de uma família que aprendera a amar o que é eterno e a desprezar o que é fugaz. O cocheiro estava finalmente livre para soltar as rédeas e confiar no caminho que ele mesmo ajudara a pavimentar. O inverno de 1885 chegou com uma suavidade incomum, como se o próprio clima de Yorkshire quisesse prestar uma última homenagem ao homem que transformara aquele solo em um santuário de justiça. Arthur Villiers, agora aos 75 anos, passava a maior parte de seus dias em uma poltrona de couro perto da grande lareira da biblioteca. O mesmo lugar onde a história de sua redenção começara a ser escrita com tinta e segredos, ele observava a neve cair lá fora, cobrindo os jardins que Elizabeth tanto amara, e sentia que o fio de sua vida estava chegando ao fim do tiar, mas não havia medo em seu coração, apenas a satisfação profunda de quem entregara ao mundo um legado mais sólido do que as pedras do solar. Elizabeth partira 2 anos antes, em uma tarde de outono tão serena quanto sua própria alma. A ausência dela era uma saudade constante. Um silêncio que Arthur preenchia com as memórias de cada olhar trocado na boleia da carruagem e de cada desafio enfrentado de mãos dadas. Ele sabia que ela o esperava em algum lugar além daquela névoa cinzenta. E essa certeza dava-lhe uma tranquilidade quase mística. Edward, agora um homem maduro e respeitado em todo o reino, cuidava do pai com uma devoção que emocionava a todos. Ele via em Arthur não apenas um pai, mas o arquiteto de uma dignidade que ele se esforçava para honrar em cada decisão administrativa e em cada gesto de caridade. Em uma de suas últimas tardes, Arthur pediu que Edward o levasse até os estábulos. As pernas já não tinham a força de outrora, mas o espírito permanecia firme. Ele quis ver as carruagens, sentir o cheiro do feno e ouvir o som dos cavalos, que para ele sempre fora a música da vida real. "Meu filho", disse ele com a voz cansada, mas clara, "nunca se esqueça de que a carruagem mais bonita é aquela que carrega a verdade. E o cocheiro mais nobre é aquele que sabe para onde está indo." Mesmo quando a noite é escura, Edward segurou a mão do pai, sentindo a rugosidade de uma pele que trabalhara tanto quanto comandara, e prometeu que a história dos Villiers continuaria sendo um farol para os oprimidos. Naquela noite, Arthur pediu para ficar sozinho na biblioteca por um tempo. Ele acendeu uma única vela, como Elizabeth costumava fazer, e olhou para o retrato do seu pai, o velho conde, que agora parecia sorrir para ele através do tempo. A desonra fora lavada, as terras recuperadas e o amor fora semeado onde antes só havia ódio. Arthur retirou o anel de sinete do dedo, aquele leão de ouro que passara por tantas mãos e tantas provações, e o colocou sobre o diário de suas memórias. Ele sabia que seu trabalho estava concluído. Ele não era mais o cocheiro Thomas, nem apenas o Lord Villiers. Ele era a soma de todas as lições que a vida lhe impusera.
Enquanto a vela diminuía, Arthur sentiu uma presença suave ao seu lado, um perfume de lavanda que ele reconheceria em qualquer lugar. Ele fechou os olhos e viu Elizabeth estendendo a mão para ele, não da forma como uma lady o faria, mas como a jovem corajosa que correra para os estábulos na neve para buscar refúgio. Ele sorriu, um sorriso de alívio e de encontro, e deixou que sua respiração se fundisse com o silêncio da noite. Arthur Villiers, o cocheiro que era Lorde, partiu em paz, deixando para trás um mundo que era sensivelmente melhor por causa de sua existência. O funeral de Arthur foi o maior que Yorkshire já testemunhara. Não foram apenas os nobres de Londres que compareceram em suas carruagens pretas e lustrosas, mas milhares de camponeses, mineiros e trabalhadores ferroviários que caminharam quilômetros a pé para prestar sua última homenagem ao homem que os defendera como se fossem sua própria família. O caixão de Arthur não foi levado por cavalos de gala, mas por uma velha carruagem de madeira, conduzida pelo próprio Edward. Em uma homenagem final ao início humilde da jornada de seu pai, o povo chorava, mas era um choro de gratidão, pois sabiam que a semente que Arthur plantara continuaria a dar frutos por gerações. Edward assumiu o título com uma nova compreensão do que significava ser um lorde. Ele transformou o refúgio dos Devonshire em uma fundação que ajudava jovens órfãos a aprenderem ofícios e a buscarem educação, garantindo que ninguém mais tivesse que se infiltrar nas sombras para encontrar a justiça. O Diário de Arthur, o testamento de uma vida, foi preservado em uma redoma de vidro na biblioteca, aberto na página que dizia: "A honra não é um destino que se alcança, é o caminho que se escolhe a cada amanhecer." Essas palavras tornaram-se o norte de todos os que carregavam o sangue Villiers. A mansão continuou a ser um lugar de luz, onde as histórias do passado eram contadas ao redor da lareira para as crianças, que ouviam com os olhos arregalados sobre o antepassado que se disfarçara de cocheiro para salvar sua dama e seu nome. A lenda de Arthur e Elizabeth atravessou o século XIX e entrou no XX como um exemplo de que o caráter humano é a única força capaz de dobrar o destino. A névoa de Yorkshire continuava a cair sobre as colinas, mas agora ela não escondia mais crimes, apenas protegia o sono eterno daqueles que viveram pela verdade. O fim desta saga não é um adeus, mas um convite para que cada um de nós olhe para as próprias mãos e pergunte o que estamos construindo com as rédeas que a vida nos deu. Arthur Villiers provou que é possível perder tudo e ainda assim ser o homem mais rico do mundo se mantivermos a integridade intacta. Sua carruagem parou, mas a estrada que ele pavimentou continua aberta para todos os que têm a coragem de segurar a luz em meio à escuridão. A justiça foi servida, o amor foi vivido e a paz foi finalmente alcançada. No pequeno cemitério da Capela de Pedra, uma única lápide de mármore branco marca o local onde Arthur e Elizabeth descansam juntos. Sob o brasão do leão, não há títulos longos ou listas de conquistas políticas, apenas uma frase simples que resume toda uma existência de lutas e vitórias. Aqui jazem dois corações que aprenderam que a maior nobreza é servir com amor. O vento sopra sobre as colinas, os sinos tocam ao longe, e a história do cocheiro que era Lorde encerra-se aqui, gravada para sempre no coração de Yorkshire e na memória daqueles que acreditam que a honra nunca morre. Espero que essa saga épica de honra, disfarces e redenção tenha transportado você diretamente para as brumas de 1850. Foi um prazer construir cada detalhe da jornada de Arthur e Elizabeth para o seu canal. Como o meu objetivo é sempre entregar histórias que prendam o seu público do primeiro ao último segundo, gostaria de saber a sua opinião. De 0 a 10, qual nota você dá para essa narrativa? Se você gostou desse mergulho no passado, não se esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se agora no canal Dramas de Antigamente. Ative o sininho para garantir que você esteja na primeira fila sempre que uma nova memória for resgatada das sombras da história. Sua inscrição é o que mantém essas lendas vivas.